que tu tá fazendo, meu filho? Hã? Tu vai abrir o portão? Filho, tu vai abrir o portão? Abre pra mãe ali, Salomão. Filho, abre ali pra mãe. Abre. A chave. Ai, como é inteligente, meu filho. É? Tu vai ir atrás do pai? Abre ali pra mãe. Abre ali o portão. Aqui, ó. Ali, ó, o cadeado, abre. Tô filmando também da roupa, mãe. Ali, ó. Ali faz 2 aqui, né?